Olá, bom demais ter você por aqui. A cultura é parte fundamental para a formação do indivíduo e transformação da sociedade. Por isso, nos questionar sobre o caminho que estamos percorrendo e o lugar em que queremos e precisamos chegar é fundamental. No programa de hoje, vamos discutir a relação que o brasileiro tem com a cultura e a forma de consumi-la, e também como o poder público contribui para incentivar ações culturais no país. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. A notícia completa de uma descoberta iria salvar o mundo. Nós convidamos a gestora cultural Maria Helena Cunha, pesquisadora, consultora e mestre em educação pela Faculdade de Educação da UFMG. Convidamos ainda Luiz Alex Saraiva, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Vamos começar contextualizando, conceituando cultura. Muita gente tem uma noção de que cultura é diversão. Mas para além de ir a shows, peças de teatro, como é que a gente pode definir a cultura, hein? Qual que é a contribuição dela, enfim? Arte e cultura são dois termos que a gente tem que trabalhar, principalmente quando a gente vai discutir hoje no âmbito das políticas culturais, que é a discussão que a gente vai travar hoje. Mas cultura é tudo que a gente vive, ou seja, o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente assiste, o que a gente fala, né? Então, enfim, a cultura é tudo que a gente tem como convivência social. Eu acho que a gente pode lidar o que é cultura. E é arte e entretenimento também. Concorda, Luiz? Concordo. Na verdade, eu trabalho com uma ideia ainda mais aberta de que tudo que não é biológico é cultural, né? Porque tem a ver com padrões que nos são ensinados, que diz respeito à língua, que nós não escolhemos falar português do jeito que falamos, diz respeito à religiosidade, a aspectos tomados como naturais, quer dizer, que nós sentimos como naturais, aspectos relacionados à escolaridade, à maneira de andar, de se vestir, de falar, o ritmo da fala, a forma que nós nos expressamos, todos esses aspectos eles fazem parte de um grande pacote que nós poderíamos chamar de cultural. E, como eu disse, não são coisas assim biológicas, nesse sentido, essa cultura ela é aprendida, né? E, sendo assim, é um termo de difícil aproximação, porque é mais fácil definir o que ela não é, né? Porque nós estamos imersos num caldo cultural que é realmente difícil até a gente enxergar, a não ser quando nós lidamos com as diferenças, né? Com o outro, aquele que não é igual a você, e você se toca de como você é. Mas no dia a dia nós não sequer nos damos conta da cultura que nós temos, a que nós vivemos, né? Nós somos a cultura. Porque cultura é convivência, né? Uhum. Eu acho que a convivência urbana, a convivência social é o que a gente tem que entender como cultura. Ok, eu tenho um dado aqui de um levantamento feito pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, que diz que 42% dos brasileiros não praticam atividades culturais. E segundo a pesquisa, uma das razões é a falta de incentivo da família e também da escola. Só isso, de fato, explica esse desinteresse por boa parte da população em não consumir cultura? Bom, eu concordo que cultura é um hábito, ou seja, você passa a frequentar espaços culturais a partir do momento que você é incentivado a frequentar esses espaços, seja com a escola, seja através da família, do amigo, do vizinho, não importa, né? Eu acho que é uma coisa importante que o hábito... E aí a gente associa muito a questão da educação, tá? Eu acho que a questão da formação, você vai querer frequentar algum ambiente cultural se você conhecer. Ou seja, você precisa ser exposto a essa possibilidade de frequentar os espaços culturais, e isso vem muito da escola, vem muito da família, vem muito dos amigos, muitas vezes. E não é só essa pesquisa, outras pesquisas que já foram feitas com relação à questão de hábitos culturais apresentam esse dado, sim. E inclusive com dados mais recentes que apresentam que pessoas que não frequentam espaços culturais, que dizem na pesquisa que não frequentam, mas que forem expostos, teriam interesse em ir, se soubessem, se conhecessem.
O preço tem um peso muito grande na hora de atividades culturais? Tem, sem dúvida tem, né? Se nós levarmos em consideração que a maior parte das pessoas elas dispõem de recursos limitados mesmo, né? Onde eu tenho que pensar em coisas como alimentação, transporte, moradia, coisas do gênero, às vezes a cultura parece como algo supérfluo. Não que seja, mas eu estou falando daquelas pessoas que têm que contar o dinheiro e tudo mais. Só que há uma influência, mas isso não é uma coisa definitiva. Tanto é que há várias atividades que são gratuitas. Aqui em Belo Horizonte mesmo nós temos uma quantidade enorme de atividades gratuitas, mas que não são frequentadas pelas pessoas que têm baixa renda. Ou seja, não há uma relação direta, simples, que seja apenas o fato de não cobrar ingresso de que vai fazer com que as pessoas elas automaticamente acessem a cultura. Porque os espaços na nossa cidade, na verdade no mundo inteiro, eles são espaços segregados. Então, um lugar, por exemplo, como o grande salão do Palácio das Artes, ele intimida alguém que é da periferia, por exemplo. Aquele não é o meu lugar. Então, essas coisas precisam ser pensadas, porque não é apenas a oferta sem custo que vai fazer com que as pessoas se dirijam a isso. É preciso que essa cultura seja alinhada com as minhas expectativas enquanto indivíduo também, para que eu possa me ver nesse contexto, né? Eu acho que é a questão quando a gente discute, que é um ponto que você está colocando, que é a democratização do acesso à cultura. E esse eu acho que é um ponto fundamental que o Alex colocou, que não basta ser gratuito. Eu acho que não é a gratuidade apenas que vai fazer com que as pessoas frequentem espaços culturais, mas é exatamente dessacralizar esses espaços, que eu acho que isso é fundamental, né, para que as pessoas se identifiquem com esse espaço, que tenham vontade e desejo e conhecimento de ir a esses lugares. Eu acho que isso é um ponto fundamental quando a gente discute essa questão do hábito cultural. E como é que a gente muda isso, então, hein? Um ponto, a meu ver, um ponto fundamental é o investimento em educação e circulação e expor. Eu não esqueço uma pesquisa que eu participei há muito tempo aqui em Belo Horizonte e que uma menina foi perguntada a ela, né, que ela entendia de hábitos culturais, como que ela falou. Ela só respondeu assim: uai, quanto mais vai, mais vai. Assim, falou de uma forma muito espontânea e deu para entender, ou seja, a frequência é quando você começa a frequentar. No caso dos museus, por exemplo, existem programas maravilhosos, programas educativos e mesmo programas públicos que levam os jovens, as crianças e jovens aos museus, e hoje de uma forma que algumas escolas conseguem fazer, inclusive o percurso entre a escola e o museu passe a ser um processo já cultural de conhecimento desse trajeto, dessa circulação, e muitas vezes essas crianças, isso já tem dados também de pesquisa, que muitas crianças voltam no final de semana com os pais. Ou seja, então a gente tem que, eu volto a reforçar a importância da educação nesse aspecto e do frequentar o máximo possível. Eu acrescentaria isso, você perguntou sobre a reversão do quadro, um esforço articulado do poder público com a sociedade civil no sentido de democratizar a própria cidade, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vários espaços públicos que são marginalizados, né? E quando há algum tipo de apropriação do espaço, ela é uma apropriação que ela termina sendo considerada marginal, como por exemplo acontece em algumas festas no Parque Municipal, que quando elas por exemplo, são abertas ao grande público, elas são consideradas ruins, mas quando você cobra um valor de ingresso, aí a festa é boa, né? Aspectos, por exemplo, relacionados a esse uso de espaços públicos, como eu mencionei o Palácio das Artes, né? Há inúmeras mostras gratuitas de cinema, e etc., que não é... o problema não é a oferta de algo sem custo, mas é daquele espaço, como a Helena muito bem falou, ele ser desacralizado mesmo, não é um espaço de uns, é um espaço de todos, né? E a cidade como um todo, ela precisa se mexer num rumo, uma via mais democrática, né? Para evitar que nós tenhamos uma noção espacial de guetos e de culturas associadas a esses guetos, né? Passou da hora da cidade ser de todos mesmo. E aí tem que acrescentar a questão da mobilidade, né? Que eu acho que é um ponto, uma discussão fundamental. Acho que não se discute hoje cultura sem discutir cidade e sem discutir mobilidade social, mobilidade urbana. Por quê, hein? Porque é quando você cria as possibilidades do ir e vir com mais facilidade, ou seja, tem espaços que
concentrados na região centro-sul e que às vezes você cria uma certa dificuldade de mobilização para acesso mesmo. Aí no caso a gente está falando no caso de acessibilidade de acesso para toda a população. Eu acho que isso é um ponto que tem que se discutir também. Eventos culturais, muitas das vezes, as pessoas falam que tem que ser de graça. Então, de onde viriam, então, esses recursos para poder remunerar as pessoas que estão envolvidas com os eventos, peças de teatro, enfim, com as produções cinematográficas? Existem diversos modelos de financiamento para isso, né? Mas um dos pressupostos da cultura é a possibilidade dela ser não, né? Ela, por definição, ela ser uma preocupação pública. Né? Isso significa que existem pessoas que podem arcar com esses recursos e podem consumir o produto cultural, né? Sendo aquilo que tem um preço e, portanto, que eu adquiro, e tantas outras que necessariamente elas precisam desse suporte do Estado, que já faz isso em tantas áreas e a cultura ainda é deficiente, esse suporte. Né? Então, nós temos argumentos um tanto quanto limitados nesse sentido, de que o cultural talvez devesse passar por filtros ou crivos, porque nem todo mundo pode ter acesso a tudo. É exatamente aí onde o Estado tem que entrar, porque existem algumas atividades culturais, inclusive, que no mundo inteiro elas não conseguem sobreviver sem o suporte do Estado, a exemplo de orquestras e tudo mais. É precisa essa ação, mas essa lógica ela pode ser ampliada para muitas outras coisas. Né? Então essa remuneração ela vem da fonte de financiamento que não há nenhum constrangimento em dizer, porque ela precisa ser pública, porque na Constituição é muito claro que o Estado ele não é responsável pela definição do conteúdo da cultura, mas ele precisa permitir o acesso à cultura. Então, nesse sentido, nada mais natural do que esses recursos eles provenham principalmente das atividades consideradas de difícil manutenção por conta própria, ou mesmo que não tenham que ser pagas mesmo. Isso não vejo problema nenhum disso ser discutido como um bem público que precisa ser tratado com prioridade pela administração pública. E no caso, por exemplo, de músicas e de livros que são baixados na internet, hein? Como é que se dá essa transformação e de que forma que isso acaba prejudicando quem produz ou não prejudica? Hoje a gente tem uma outra realidade, que essa realidade ela tem que ser totalmente entendida. Ou seja, quando você baixa um livro é porque ele está disponível, tá? Grande parte das vezes ele está disponível para isso. E de alguma forma esse livro essa pessoa já foi remunerada por esse livro. Tá? Estou falando de algumas situações, nem todas as situações. As músicas hoje, várias músicas que são baixadas na internet. Eu sou a favor assim, de você poder ter essa livre possibilidade de escutar, de ler livros. Eu acho que quanto maior possibilidade, claro que o autor ele precisa de ser remunerado, tanto o músico quanto o autor dos livros, mas eu acho que existe possibilidade sim de você ser remunerado, mesmo tendo livros baixados pela internet, desde que você tenha previamente pensado nessa estruturação. Tá? Ou seja, a sua remuneração ela vem antes mesmo da possibilidade, através de incentivos, através de possibilidades de editais, enfim, tem formas que você cria condições para que você possa disponibilizar gratuitamente em sites esses produtos culturais. Né? Eu gostaria de acrescentar que esse processo de produção ele tem um lado econômico, mas também tem um lado simbólico. Nem sempre quem produz está interessado apenas nessa remuneração sob a ótica econômica. Existe também um valor associado ao consumo, por exemplo, das suas ideias e tudo mais, e isso é uma coisa a ser considerada. E também nós temos que levar em consideração que a própria dinâmica dessas áreas em que de editoração, de música e tudo mais, durante anos elas atenderam a uma lógica de um modelo muito concentrado, onde poucas empresas ganhavam muito, os autores, os músicos, os produtores não ganhavam valores desproporcionalmente melhores, e aí houve uma mudança, mas sem adaptação ainda no que se refere a essas organizações como negócio. Mas isso não significa que tenha se tornado inviável. Tanto é que
Tem muita gente ganhando dinheiro hoje com música na internet, tem gente ganhando dinheiro com livros que são disponibilizados gratuitamente, porque existem outras formas de verificar isso. No caso da música, por exemplo, é muito comum que os CDs eles têm um valor simbólico, irrisório, ou mesmo que não sejam cobrados, você baixar ele da internet, mas você ganha dinheiro com show, por exemplo. Né? Esse ponto que eu ia colocar, porque quanto mais você tem a sua música conhecida, circulando entre o público, melhor para os shows. E acho que é onde eles ganham. Um outro exemplo, eu acabei de lançar um livro pela editora da Federal da Bahia, que como editora universitária não tem o objetivo de remuneração de nenhum de nós e nada. Ele tem aquela questão de direitos autorais, ser comercializado em livrarias e tudo mais, só que a gente sabe que a editora da Federal da Bahia é uma das mais agressivas no que se refere a colocar o seu acervo todo disponível para quem quiser acessar. Então, ele vai ficar impresso ou sendo comercializado por pouco tempo. Isso não é um problema, porque o nosso objetivo principal é o consumo simbólico, nem tanto econômico. E essas realidades, elas fazem parte tanto da produção de conteúdo quanto do consumo. Existe um lado econômico, mas existe um lado simbólico também e maneiras de se reinventar esse processo. É isso que a gente precisa discutir, como isso vai acontecer de uma maneira mais equânime, mais interessante para os envolvidos, né, que não privilegia apenas o investidor. Para além da possibilidade da gente poder baixar, então, uma música na internet, como é que vocês veem a relação do brasileiro com a cultura a partir da internet? Agora, por exemplo, de poder acessar um museu virtualmente, enfim. Isso contribui também para a democratização da cultura? O que vocês acham? Hoje, na internet, você tem um leque de possibilidades infinitas. Né? Que eu acho que o risco é de você se perder exatamente nesse leque de informações se você não souber exatamente o que você deseja. E essa coisa de museus é uma coisa muito interessante. Existem hoje vários museus no Brasil, em Minas e no mundo inteiro com as suas visitas virtuais, a possibilidade de visitas virtuais. Muitas vezes as pessoas fazem essa visita virtual antes mesmo de fazer a visita presencial, já em busca de conhecimento, em busca de... Agora, as visitas virtuais, às vezes, servem, inclusive, como estudos. Das pessoas que não têm possibilidade de ir em determinado local e fazem a visita virtual como forma de pesquisa, de estudo. Eu acho que essas possibilidades são fantásticas. Eu acho que essa virtualidade, desde que você saiba usá-la, né, assim, de uma forma consciente, né, eu acho que ela abre muito espaço. Né? E aí eu falo com relação à educação à distância, com relação a essas possibilidades de virtualizar a nossa vida, desde que tenha uma consciência do até onde que isso pode, né, fazer bem para a gente em termos de conhecimento, em termos de estudo, em termos de... Eu vejo com bons olhos essa possibilidade de acesso. Na verdade, eu sou a favor que as pessoas tenham acesso a tudo, né? E elas que têm, inclusive, a possibilidade de arbitrar sobre o que serve para elas e o que não serve. E os avanços econômicos e sociais recentes, eles permitiram que muita gente que antes nem considerava essa possibilidade, ela tenha se inserido nesse processo. E isso é uma coisa que a gente tem que saudar realmente com olhos muito positivos. Agora, fato é de que ainda nós, em termos de conteúdo, nós ocupamos uma posição muito periférica ainda na produção de conteúdos para a internet e nesse acesso. Né? Nós estamos falando de tudo que tem na internet, nem 0,5% chega o conteúdo em português. Então, se nós estivermos falando que o problema antes era ter um computador e um acesso à internet. Hoje já se tem esse computador, já se tem um acesso, mas ainda estamos limitados em termos de conteúdo ao que é feito em português, porque precisamos de mais tempo para isso, para que esse acesso seja realmente amplo e democrático. Agora, realmente os avanços eles são notáveis nesse sentido, né? A possibilidade de escolha ela é muito maior do que no passado. Isso nós temos que reconhecer e louvar e ir atrás de mais condições para que isso aconteça, para inclusive que nós sejamos capazes de produzir o conteúdo que nos interessa. E a gente voltando àquele ponto inicial, a cultura que é a nossa cultura, não ficarmos necessariamente consumindo conceitos e músicas e ideias que vêm de outros lugares só porque estão mais bem acabados. As nossas são muito interessantes também, mas nos falta ainda um caminho grande para começarmos a sermos produtores massivos de conteúdo que nos interessa, né? Produtores da nossa cultura também no contexto virtual.
Agora, o que parece atualmente é que existe muito investimento nos grandes eventos, né? Eu tenho um número aqui da Associação Brasileira de Eventos que diz que o setor movimentou 59 bilhões de reais no Brasil este ano. Quero saber, então, por que dessa tendência de se investir tanto nos mega eventos? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que tudo bem, eu acho que tem investimentos em mega eventos, mas eu acho que a tendência é outra. Eu acho que a tendência, pelo que eu tenho visto, são eventos mais locais, são eventos que têm uma relação mais com a comunidade, com pequenos coletivos, grupos. Eu acho que essa questão dos grandes eventos, a tendência é cada vez mais perderem o sentido, na minha opinião. Assim. Porque, desculpa, Helena, tem um número aqui de 2002 que fala que são 4 bilhões de reais em 2002, ou seja, então cresceu bastante, mas não é uma tendência, ou seja, teria que olhar muito mais para a quantidade. Eu acho que a partir de agora, assim, principalmente o que significa esses grandes eventos para essa localidade. O grande evento, tudo bem, mobiliza um recurso financeiro altíssimo, mas quais são as consequências também desses grandes eventos para determinadas cidades, para determinadas... Eu acho que esses megas eventos, eu acho que cada vez mais a tendência deles é perder um sentido em termos de... quando a gente está discutindo a questão cultural. Tá? Eu acho que aí tem, claro, tem os eventos business, que são eventos que acontecem de grande porte, mas não são eles que eu acho que movimentam, de fato, o cotidiano e o dia a dia da cultura brasileira. Eu penso que a gente tem que separar duas coisas aqui, que uma coisa é vitrine, né? O capitalismo ele é concentrador por excelência. Então, quando nós estamos falando dos mega eventos, eles são as grandes vitrines, assim como são as grandes empresas, os grandes negócios, onde circula talvez o grosso do recurso. Mas não é necessariamente um lugar onde todos nós nos vemos, né? Quantos de nós foram aos eventos da Copa, por exemplo? Quantos de nós irão às Olimpíadas? Então você vai ver que os que participam efetivamente na condição de consumidores, eles são poucos em relação à maioria. A questão é que há uma movimentação financeira e um efeito multiplicador notável, realmente, né? Esse evento ele leva a outro, que leva a outro, leva a outro. Talvez o que a Helena esteja se referindo é que os eventos que nos são caros do ponto de vista cultural, aqueles eventos nos quais nós nos enxergamos, esses eventos é que tendem a fazer sentido, que eles tendem a ganhar força, porque já se viu que esse é um grande negócio, é um grande mercado, né? Porque movimento, por exemplo, deslocamento, hotelaria, produção e milhões de outros negócios de pequeno e médio porte, e a cultura também é um grande evento, né? E aí a gente não pode escapar do fato de que no contexto capitalista tudo termina virando produto também, né? Então o evento, qualquer que seja a sua intenção, qualquer que seja o seu conteúdo, em algum nível ele vira também business, né? E é talvez nesse sentido que a ideia dos pequenos eventos, dos eventos mais localizados, eles façam mais sentido para nós e eles realmente, eu não gosto muito dessa palavra, mas eles realmente consigam conferir sustentabilidade ao processo, porque realmente não é uma coisa que vem de fora, não é um artista, não é uma competição internacional que nós precisamos de tantas coisas. Nós conseguimos fazer uma coisa local e conseguimos fazer todo ano, daqui a 20 anos, 30 anos, e isso realmente é uma coisa que pode fazer mais sentido para nós. Como que vocês avaliam os pontos de cultura nas cidades? Eles de fato formam público e também artistas? O que vocês acham? Hoje, se você frequentar determinados espaços culturais em Belo Horizonte, você vai ver que tem público. Eu acho que a partir do momento que tem essa mobilização, que os espaços culturais, seja o cinema, seja o teatro, seja a praça, né, porque a gente tem que entender como espaços de equipamentos, não só lugares fechados, mas os lugares abertos também são espaços culturais, e essas pessoas, e a partir do momento que você vê essa movimentação de pessoas indo às exposições, indo ao cinema, festival de cinema, festival de teatro, festival de dança, que ocupam as ruas, eu acho que sim, eu acho que eles cumprem um papel de mobilização da cultura na cidade, eu acho que não tem a menor dúvida disso, assim. Mas entendendo como equipamentos ou como pontos de cultura, né, como você colocou, não só espaços fechados, mas espaços abertos,
em torno de toda a cidade. Assim. Mas tem um programa também que chama Pontos de Cultura, né? Sim, Como é que sim. você avalia, então, esse programa? Tá, não, o programa Pontos de Cultura, ele desde já tem um bom tempo, eu avalio os pontos de cultura de forma extremamente positiva. Claro que ele tem que ser revisto em vários aspectos que já iniciou esse processo de revisão. Eu tive a oportunidade de conhecer os pontos de cultura não só de Minas Gerais, mas eu tive contato com os pontos de cultura do Brasil, de grande parte do Brasil, porque trabalhei num programa de formação especificamente para os pontos de cultura. Então, eu avalio de forma extremamente positiva. Mas o que são esses pontos de cultura, só para a gente poder entender? Ah, tá. O que são forma esses didática, pontos? só para o pessoal poder dedicar, o que são esses pontos de cultura? Os pontos de cultura são iniciativas culturais que a partir de um edital previsto pelo Ministério da Cultura e depois já repassado também pelos estados, que abrem editais específicos para que essas iniciativas culturais participem de um edital. E a partir do momento que eles são aprovados nesse edital, eles passam a receber. Eles recebem um recurso e equipamentos específicos, equipamento de audiovisual e computadores para essa instituição. Tá? Aí depende de cada área que está tem os pontos de cultura, tem o ponto de memória, tem pontos, né, tem vários editais específicos no Brasil inteiro. E esses pontos de cultura, eles têm eles desenvolvem a sua eu acho que a questão do ponto de cultura fundamental é a partir do momento que você não é criar espaços, mas é dar apoio exatamente a quem já existe. Então, você tem um ponto de cultura no interior da Amazônia, por exemplo, como tem no interior de Minas, como tem em Belo Horizonte, como tem em São Paulo. E a ideia e o conceito desses pontos de cultura era exatamente a formação de uma rede de iniciativas culturais que, em alguns aspectos, avançou, em outros não. Um ponto muito sério assim, que a gente tem que discutir é a forma desse convênio, o formato desse convênio, que já está, de uma certa forma, contemplado numa última lei que foi sobre a cultura viva, que foi lançada agora em julho de 2014, que já revê alguns aspectos dos pontos de cultura que eram considerados negativos, principalmente quando se refere à questão da prestação de contas, que era extremamente complicada para iniciativas culturais, às vezes muito simples, em termos de lidar para lidar com uma burocracia que era, às vezes, muito maior do que a própria realidade desses pontos. Isso já é uma questão que já está sendo revista, mas os pontos de cultura, porque eu acho que o mais importante é isso, é revitalizar pequenas iniciativas culturais no Brasil inteiro. Isso eu vi com meus próprios olhos, assim, isso acontecer desde, se não me engano, desde 2007, 2008. Ok. Daqui a pouquinho a gente continua no segundo bloco, que eu quero falar um pouco sobre os incentivos à cultura, as leis que existem, você já começou a falar de algumas, mas daqui a pouquinho a gente vai adentrar nesse quesito aí de leis. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! Eu quero mais sentir e infringir os cânones desse lugar, de milagres, prazeres sem fingir. Existe vida do lado de fora. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres. Eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não. Eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não. Eu não sei dos milagres.
O Dois Pontos está de volta hoje falando sobre cultura, com a gestora cultural Maria Helena Cunha e o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Luiz Alex Saraiva. Bom, a gente sabe que é inegável, né, a importância de se investir em cultura, mas quero saber de vocês se estamos investindo de forma devida na cultura, hein? Bom, eu acho que esse é um momento, inclusive, da gente refletir muito sobre o que é investimento em cultura. E acho que é um momento importante de discutir sobre esse tema. Tá? Hoje, já nas últimas décadas, a área da cultura vive uma dependência muito grande das leis de incentivo à cultura, seja no âmbito federal, estadual e municipal. E esse é um sistema, um formato que tem que ser colocado em discussão. Não sou contra, pelo contrário, não sou contra as leis de incentivo à cultura, pelo contrário, né? Mas eu acho que é importante rever esse mecanismo hoje no âmbito mais geral do que é investimento, porque investimento em cultura não pode ficar restrito a um único mecanismo de financiamento, né? No caso das leis de incentivo. É preciso parar e pensar e refletir quais são as possibilidades que a gente tem hoje de ampliar essa capacidade de investimento em cultura. Inclusive, hoje, os programas de investimento, financiamento coletivo têm crescido muito no Brasil, que eu acho que é um formato também importantíssimo, que eu acho que a gente poderia debater aqui também, além das leis de incentivo. Eu acho que a questão dos fundos, recursos diretos, tanto recurso direto público, quanto investimento direto da área privada, do setor privado, enfim, acho que a gente tem que discutir muito mais um leque de possibilidades do que como a gente tem visto hoje em grande parte do Brasil, de um foco muito nas leis de incentivo à cultura. Tá? Vem originalmente da área de administração, né? Uma das máximas é que o orçamento nunca é perfeito. Quando nós vamos dividir os recursos, né, sempre algumas áreas terminam sendo privilegiadas em detrimento de outras, e é uma competição direta, os recursos eles são limitados, né? Me parece que hoje se investe mais e melhor do que no passado, só que estamos longe ainda de trabalhar o suficiente, a meu ver. Nós estamos falando aqui não só de mecanismos que são desgastados e muito criticados, como a legislação de incentivo à cultura, como também uma certa ausência generalizada do poder público no que se refere a dois papéis que me parecem fundamentais e que existem em outras áreas, mas que no setor cultural, na área cultural, eles são mal desempenhados, que é a concepção e a execução da cultura. O governo ele tem, de certa maneira, ou os governos, né, têm sido um pouco omissos com relação a isso, porque colocam a legislação de incentivo como se ela fosse suficiente para esse tipo de coisa. E ela tem falhas intrínsecas mesmo, porque ela é vinculada à concepção e à execução por atores que não são o governo, e nesse sentido não tem que zelar pelo bem comum, né? Os atores eles terminam particularizando seus interesses, e essas falhas elas ficam mais evidentes quando não tem um governo para trabalhar na regulação e na implementação disso. Se você compara, não estou dizendo que a gente tem que reproduzir o mesmo modelo, mas se a gente compara, por exemplo, uma área que é muito centralizada como a educação que tem um Ministério de Educação que controla a pós-graduação, a graduação, etc., e mecanismos e tudo mais, se você for imaginar, não tem nada perto disso no que se refere à cultura. Então, a maneira como você consegue até mesmo controlar esse uso dos recursos, ela termina sendo muito falha, porque a própria concepção também não está, em termos do que é a política pública que vai ser privilegiada ou estimulada, isso também não é definido na esfera governamental. Faz de conta que a lei dá conta, e ela não dá conta. E qual que é a política, então, ideal, hein? Política pública para a cultura ideal. Bom, é difícil você falar do ideal, né? do ideal. Você fala do né? seu ideal, eu falo do meu, tá bom? Eu acho que é difícil você colocar assim, qual que é o ideal. Né? Claro, eu acho que quando a gente está falando de política pública, a gente está falando de que tenham programas, assim, hoje a gente pode falar dentro de uma realidade, ou seja, hoje nós temos um Plano Nacional de Cultura,
que reverbera e que vem em cascata nos planos estaduais e nos planos municipais. Eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente tem que colocar. Existem metas que foram consultadas e trabalhadas nacionalmente, então aí respostas que até 2020 deverão estar já implementadas. Quando a gente... são essas? São várias. São várias, são 53. Eu vou citar uma meta, por exemplo, que é a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Tá? Ele já virou, desde 2012, nós temos já o Sistema Nacional de Cultura como uma realidade nacional, mas ele só se torna uma realidade a partir do momento que a gente tiver 100% dos estados efetivamente vinculados ao Sistema Nacional de Cultura, que tem essa lógica de trabalhar de uma forma sistêmica Estado, Federação, Estado e os municípios, e pelo menos é colocado como meta 60% dos municípios daqui até 2020. Agora, como viáveis, meta. Lena, você acha? Olha, são viáveis. Agora, uma coisa interessante do Sistema Nacional de Cultura, e foi o que eu trabalhei, inclusive, nesse aspecto, que não adianta você criar e complexificar essas relações na área da cultura se você não tiver um programa efetivo de formação desses profissionais no campo da cultura, principalmente nos municípios. Tanto que um dos pilares do Sistema Nacional de Cultura é exatamente você criar programas de formação específico para gestores públicos e conselheiros de cultura. Isso é uma realidade, já existem em vários lugares do Brasil, esses cursos já vinculados a ministérios ou universidades e secretarias estaduais de cultura, existem já essa... Então, eu acho que são possibilidades, eu acho, que a gente já tem. Talvez trabalhar com o ideal é muito mais difícil aqui, porque eu poderia criar um cenário perfeito. Eu acho que talvez até mais interessante a gente falar do realmente o que existe e o que a gente tem em mãos, né? Então, assim, quando a gente fala de um Plano Nacional de Cultura, quando a gente fala de um Sistema Nacional de Cultura, quando a gente fala das conferências que aconteceram no Brasil inteiro, nós já temos 3 conferências nacionais e que também em cascata seguem para os estados e seguem para os municípios, né? E quando os municípios são muito pequenos, você pode fazer intermunicipal. Então, eu acho que é muito interessante a gente perceber essas possibilidades, que é a possibilidade que a gente estava discutindo anteriormente, de democratização, inclusive democratização da discussão de política pública no país. Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que ficar bastante antenado, inclusive como uma possibilidade e a necessidade de manutenção de algumas políticas que já foram estabelecidas nos últimos anos ou na última década. Eu acho que a gente tem que ficar atento ao que existe e fortalecer e rever o que for necessário, como foi os pontos de cultura que a gente falou no bloco anterior, ou seja, que também é um programa importantíssimo, que vem do governo federal, mas que vai para o Estado e para os municípios e que revitaliza e potencializa várias iniciativas já existentes em todo o Brasil. E essa gestão de políticas para a cultura, ela é descentralizada e ela é bem descentralizada, ou seja, está certo o papel que a União, enfim, tem de fazer, o Estado, o município também, ou não? Como é que funciona? A ideia é exatamente essa descentralização. Né? A ideia do sistema é fundamental que ela seja descentralizada, ou seja, você tem toda uma organização no âmbito federal que vem para o Estado e a ponta principal é o município. E a questão do Sistema Nacional, que eu entendo que é fundamental, é exatamente a relação que ele estabelece com o município de profissionalização das políticas públicas no município. A partir do momento que você tem que ter uma instituição representativa da área da cultura, que seja uma secretaria, uma fundação ou um departamento, dependendo do porte, que você tem que ter um plano municipal de cultura, que você tem que ter um conselho de políticas culturais, que você tem que ter um fundo específico
para a área da cultura, inclusive essa questão do fundo, o Sistema Nacional de Cultura ele é muito comparado com o SUS, ou seja, você vinculando o Estado e o município ao Sistema Nacional de Cultura, inclusive você pode receber recursos fundo a fundo, a partir da apresentação de propostas específicas do município ou do Estado, né, para a União. Então, eu acho que quando a gente discute o ideal, na verdade, a gente já tem vários mecanismos aí dispostos. Eu citei alguns, mas a gente tem vários mecanismos já dispostos. O que a gente tem que ter é força política, inclusive, que eles realmente, de fato, sejam realizados. Agora, a Lei de 1991, né, que institui políticas públicas para a cultura, ela atende às demandas e necessidades? Olha, como é que eu falo isso de maneira delicada? Eu também tenho os números aqui. Toda a legislação, assim como o Plano Nacional de Cultura, essa lei, tantas outras leis específicas, por definição, quando você coloca no papel, já está defasado, né? Defasado porque a dinâmica social ela é intensa, as coisas mudam o tempo todo e aquilo que parecia muito adequado no momento em que se discutiu já não é mais, e isso é comum em todas as áreas. Ela serviu talvez como um marco bem organizado, digamos assim, talvez como uma primeira boa intenção sistematizada de como é que essa dinâmica poderia funcionar. Tem como limitação imediata o fato de ser a primeira dessa legislação de incentivo à cultura e, portanto, padecer de todas as críticas que se faz a essa legislação, elas fazem parte desse processo. É ideal? Longe disso, mas antes disso havia uma lacuna muito significativa, porque a legislação anterior ela era muito mais falha do que essa, entendeu? Ela era abertamente omissa mesmo com relação à cultura, né? A Lei Sarney ela era muito mais omissa do que isso. Só que houve um entendimento, na minha opinião, muito equivocado, de que aquilo ali era o parâmetro para que todas as outras se espelhassem. E houve uma reprodução desses problemas da legislação federal na legislação estadual e na legislação municipal, que foi revista há pouco tempo, na verdade. Mas, mesmo assim, a legislação federal ela permanece muito cheia de boas intenções, a meu ver, porque a dinâmica já é outra, os atores eles estão trabalhando numa outra base, discutindo de um outro jeito, e o próprio funcionamento, os mecanismos que foram criados, eles deram uma nova cara para esse segmento. A Helena falou dos pontos de cultura aqui. O Plano Nacional de Cultura, a maneira como ele foi concebido, é uma maneira extremamente interessante, porque talvez na área cultural a gente esteja trabalhando mais próximo do que seria um modelo realmente democrático de política pública, onde você pode discutir, mas ainda há muitas falhas em como é que esse processo ele é executado, porque, voltando àquela questão do ideal que a gente tinha falado, para mim o modelo ideal de cultura é aquele que vai fazer o que está na legislação, que não diz para ninguém o que é a cultura, mas diz que o acesso deve ser garantido. Garantir o acesso é dizer que não existe uma cultura melhor do que a outra, de que os recursos precisam ser distribuídos de uma maneira mais ou menos associada à demanda, de que não precisa ser concentrado no Sudeste, porque o Sudeste tem mais recursos e assim por diante. Porque há indicativos que eles são muito questionáveis. Por exemplo, na área de economia criativa, os mapeamentos que existem dizem que 70% da economia criativa está no Rio e São Paulo. Alto lá. Falar uma coisa como essa é dizer que o resto do Brasil não tem, isso é uma inverdade terrível. Se a gente for falar de empreendimentos profissionais, qualificados, etc., sem dúvida, mas a economia criativa é mais do que isso. Então, esse é um indicativo de que nós estamos lidando com vários Brasis, em vários níveis nesse aspecto, e o Plano Nacional de Cultura ele é feliz nesse sentido, porque ele trabalha como uma espécie de uma rede, né, onde há indicativos gerais e que aquilo vai ser viabilizado e executado onde realmente acontece a cultura, que não é em Brasília, né, no governo federal. Ela acontece no lugar. É a lógica do pensar global, agir local mesmo, né? E nesse sentido é uma política muito mais feliz do que a gente verifica em outras áreas, mas ela é limitada como toda política é. O que a gente está passando agora é um momento realmente que eu coloquei no início, uma necessidade de revisão desse processo todo de financiamento da cultura. A Lei Rouanet, por exemplo, ela é absolutamente concentrada. Isso aí são dados que existem do próprio Ministério, concentrados na região Sudeste,
quando você vai falar da região sudeste, a gente está falando de Rio e São Paulo, e se a gente chegar em Rio e São Paulo, a gente vai ver que está concentrado também na mão ou seja, então ela tem uma realidade muito de concentro, ou seja, são os grandes eventos, onde estão permanentes as grandes empresas. Um ponto que eu achei que é importante da gente pensar, nesses últimos, que foram a criação dos editais, né, que muitos vinculados à própria legislação, ou seja, mas a possibilidade de criação de editais facilita o acesso de várias partes do Brasil, de profissionais que queiram participar e compartilhar de verbas públicas, né? Nesse caso, verbas públicas e privadas. Tem um dado da Lei Rouanet, que eu acho que é muito importante da gente pensar. Quando a Lei Rouanet, em 1993, quando ela de fato começa a ser efetivada, ela era 30% de recurso público e 70% de recurso privado. Ou seja, era uma lei que as leis nascem com essa perspectiva de incentivar o setor privado a participar desse incentivo à área da cultura. Em 1999, com a criação do artigo 18, que significa que alguns projetos, citar aqui exemplo, a área de patrimônio, a área de música erudita, de livros, de publicação, você tem 100% de isenção. Então, a partir de 1999, a empresa tem 100%, que investe tem 100% de isenção. A partir de 1999, essa realidade, hoje, a realidade que eu vi a última vez em 2013, os recursos da Lei Rouanet são 94% de dinheiro público e 6% de dinheiro privado. Ou seja, é uma discussão que a gente tem que colocar muito em questão, porque, na verdade, as empresas estão incentivando a área da cultura, mas 95% é de isenção fiscal. Então, nós estamos discutindo dinheiro público. Tá? Quando a gente fala da democratização do acesso, quando a gente fala da gratuidade de alguns eventos, eu não tenho dúvida da necessidade de vários eventos serem gratuitos ou subsidiados, com recursos subsidiados, porque, afinal de contas, são recursos públicos que estão sendo colocados no mercado. A Lei Rouanet, ela mobilizou uma verba significativa de recursos no mercado ao longo desse período todo. A gente não tem a menor dúvida. Mas o que a gente tem que discutir é qual a distribuição desses recursos em termos de Brasil, porque a gente está falando de uma legislação nacional. Né? Quando você vai para outros estados, a realidade é outra. Luiz. E há uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, é que, relacionado a um ponto que eu mencionei, né, que falta Estado na concepção e na execução da cultura, porque quando nós trabalhamos com edital, um risco que nós corremos é de haver um processo, não vou falar de privatização, que não é adequado, mas de particularização de interesses no que se refere a isso. Porque você tem muitas empresas hoje em dia, profissionais, que competem por recursos e empresas do setor cultural que, por sua vez, vão comercializar recursos muitas vezes captados para empresas que são, na verdade, essas beneficiárias da renúncia fiscal e assim por diante. Só que como é que acontece o processo? Se eu, enquanto empresário, não tiver interessado especificamente em abraçar um projeto numa comunidade que eu acho que tenha pouca visibilidade, o recurso não chega lá. E o resultado é que tem havido concentração de projetos e coisas que são especificamente executadas do ponto de vista da legislação nos lugares que têm a ver com o público-alvo das empresas. E não é isso que está na legislação. Né? Enquanto falamos de política pública, o acesso deve ser, em princípio, todas as pessoas devem ter essa possibilidade de acesso. Eu, enquanto empresário, ganho no momento em que eu tenho a renúncia fiscal, no momento em que eu consigo visibilidade no mercado, porque sou uma empresa socialmente responsável, culturalmente responsável, ganho ao
enfatizar a minha marca junto a grupos específicos, né? E ganho uma vez que o processo tem uma cadeia produtiva ligada à profissionalização que faz com que muitas vezes a decisão seja uma decisão empresarial e não propriamente vinculada à política pública. Então termina sendo a coisa certa pelo motivo errado. Mas isso só acontece porque não há esse papel de regulação do Estado, no sentido de garantir a distribuição de recursos, garantir, por exemplo, que Roraima receba os recursos, entendeu? E o resultado é que, se o meu público-alvo está em São Paulo, me dá um motivo para eu querer investir num projeto cultural em Roraima, ou algum lugar que não tem sentido para mim. O empresário pensa com outros olhos, e se eu não tenho um Estado para fazer essa intermediação, né, se eu não tenho um governo que atua objetivamente nesse sentido, deixar só na mão da legislação é um risco muito grande, e nós já sabemos da limitação disso, não é de hoje que existe isso, né, mas essa ausência do governo como um todo, né, desse ator governamental, faz com que haja uma desproporção nesse jogo, termina sendo um jogo de interesses particulares, e isso realmente fere a noção de política pública. Né? Mas é o que nós temos hoje, é coisa que precisamos resolver. Mas isso é, sem dúvida, muito melhor do que a gente tinha na época da Lei Sarney. A gente precisa reconhecer isso. Agora já é um modelo desgastado também. E todo mundo sabe disso. Mas ainda continuamos funcionando porque essas são as regras. Pode falar, desculpa. Né? Porque a gente vai também, a gente segue para as leis estaduais, que também cumprem um papel, e para aquelas municipais, que às vezes nem todo município tem, mas alguns municípios que têm essa legislação também cumprem um papel mais local, né, de investimento na cultura. Todos os artistas, eles conseguem cumprir as exigências dos editais de captação de recursos de forma igualitária? Ou seja, por exemplo, se adequar à acessibilidade, quando montam uma peça de teatro, por exemplo? Bom, essa questão é complicado isso, né? Porque a gente... Bom, se você vai discutir acessibilidade, você está discutindo acessibilidade física, auditiva, enfim, né? Visual. Então, quando você vai trabalhar, você vai, por exemplo, meus exemplos focados mais em museus, quando você vai pegar, por exemplo, uma instituição museológica dentro de um espaço do patrimônio cultural, ou seja, você tem uma dificuldade imensa para lidar com a questão da acessibilidade física, porque você não pode ter você tem um nível de interferência na área, na parte móvel do espaço, por ele ser um bem tombado, mas ao mesmo tempo tem uma exigência de acessibilidade, né? Uma coisa que se cobra muito dos artistas, e aí é uma coisa interessante, a própria legislação exige isso. Já recebi documentações exigindo... No local onde o evento aconteceu tinha acessibilidade, ou seja, a gente teve que provar que no espaço onde foi realizado o evento tinha acessibilidade, ou seja, não era uma responsabilidade específica de quem estava organizando o evento, mas do local que estava recebendo. Mas a cobrança vem dos organizadores, no caso dos produtores e artistas que fizeram o evento naquele local. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, ou seja, se você vai fazer um evento em determinado local fechado, você tem que saber que aquele local ele tem que ter acessibilidade, que sejam rampas, banheiros, ou seja, específico. E ainda, em alguns lugares, tem a exigência do auditivo e do visual, que muitas vezes já tem sido feito através de legendas, enfim, tem procurado resolver, sim. Os espaços culturais, inclusive em Belo Horizonte, tem uma preocupação muito grande com a discussão da acessibilidade. Quando eu perguntei, o Luiz fez uma cara não muito boa. Por que, Luiz? Não, porque é o seguinte, eu acho que você perguntou todos os artistas, eu acho, sabe, essa história de todo mundo é muita gente, né? Nós estamos falando de um segmento que ele é muito variado, né? Seja no que se refere às artes específicas que são contempladas e seja aos perfis dos artistas dentro desse público específico, tá? Nós já tivemos oportunidade, eu e a Helena já conversamos sobre isso há muito tempo, né?
como é que eu vou dizer, condições muito variadas para lidar com esses recursos. Não é hoje em dia um mercado para aventureiros, sabe, entrar na legislação municipal. Você tem não apenas os requisitos do edital, mas tem, como falei, tem questões de comprovação, de viabilidade, não sei o que, não sei o que. Ele não é uma coisa que uma pessoa que, digamos assim, que não se prepare adequadamente, por isso a profissionalização, ela consiga fazer só de dar uma olhadinha no edital e tudo mais. Então, existem perfis muito variados entre esses artistas, tá? Não têm contato, não têm acesso com esse tipo de coisa e que, ao tentar, elas não chegam a lugar nenhum. E outros, né? Não estou generalizando em absoluto, mas nós vemos muitas caras parecidas. Né, como por isso que foi o meu sorriso, muitas caras parecidas, que são pessoas que já conseguiram articular alguma estrutura ou algum nível de profissionalização, e as soluções elas são muito variadas nesse sentido. Recentemente mesmo, eu tive a oportunidade de estar num show que era de uma vou falar bem por alto, né? Tive a oportunidade de estar num show que tinha sido beneficiado com a legislação e tudo mais, e o projeto previa um show, a gravação de um CD prioritariamente, e um show, etc. e tal. E aí, eu me lembro que na promoção que eu estava ouvindo da rádio, os artistas mencionaram que era um projeto muito interessante, mas eles mencionaram que estava sendo realizado o segundo show, que era o que estava previsto na legislação. E isso é considerado contrapartida social para a legislação. Que o objeto era a gravação do CD, o projeto em si, imagino que era muito interessante em termos de conteúdo, de proposta, a gravação do CD, mas a contrapartida social era um show, provavelmente subsidiado ou que não custava nada, um realizado talvez em São Paulo, outro realizado no Rio, outro em Belo Horizonte, e a população. Percebe? E o resto? Será que isso é suficiente para a contrapartida social? Então, como eu disse, há muitas variedades de quem de quem entra nisso e de como esse social ele é, na verdade, beneficiado. A política pública ela é falha nesse sentido. E há artistas que têm um suporte maior, que encontram soluções que sejam interessantes, entendeu? Mas outros que trabalham em bases assim, muito precárias. E esse pessoal está todo contemplado do mesmo jeito, né? A legislação tem essa característica de não tratar ninguém de forma privilegiada, mas também falhas nesse sentido para a maneira como você consegue atuar nesse sentido. Então, por isso a minha cara. Não é todo mundo que consegue fazer isso, embora a legislação em si permita que todos participem. Mas não é exatamente assim que acontece. Complicado, né? Tratar todo mundo igual, sempre que somos diferentes, sim, né? Sim. Quero agradecer demais a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas muito obrigado aí pela discussão, pela contribuição, enfim. E voltem sempre. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.